A semana mais difícil da carreira de Dorival Júnior se avizinha. Assunto do vídeo de hoje. Like, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 390 mil inscritos por aqui. Boa semana, boa segunda-feira para todo mundo. Deixa eu falar rapidinho com você da Hashtag Treinamentos, que é parceira aqui do canal. Você já ouviu muito aqui sobre a Hashtag. É uma das maiores empresas de treinamento da América Latina, que ajuda você a se destacar no mercado, sair na frente, te qualificando no mercado que é tão competitivo como o nosso mercado. E agora do dia 5, hoje é dia 21, então tá chegando. Dia 5 de agosto vai rolar a assinatura vitalícia da Hashtag. Tá sabendo? Você vai pagar um único valor, uma vez só, e aí você vai ter para sempre, é uma vez só na vida, tá, gente? Você vai ter para sempre acesso a todos os treinamentos disponíveis na Hashtag. Você vai pagar uma única vez e até o resto da vida você tem tudo. Todos à disposição. Então, por exemplo, Excel, inteligência artificial, análise de dados, linguagem de programação, ciência de dados, o curso de inglês que foi recém-lançado, tudo isso vai estar 100% disponível a vida inteira para você. Então, aproveita, você está vendo aqui que eu deixei na tela o QR Code, também deixei na descrição o link. Assim que a oferta for liberada, a galera da Hashtag está preparando tudo para liberar, você vai poder aproveitar e nunca mais vai gastar um centavo sequer para se destacar no mercado. Beleza? Então, link na descrição, QR Code na tela. Do básico ao avançado, Hashtag Treinamentos, uma didática que qualquer pessoa consegue aprender, suporte a dúvidas, maravilhoso, hein? Maravilhoso. Clica no link na descrição ou acessa o QR Code. E o Dorival, hein, gente? O Osmar Stabile, que é o presidente do Corinthians, hoje foi ouvido pelo GE, porque começou a circular um monte de informação nas últimas horas. Olha, o jogo de quarta-feira é decisivo. Olha, o Dorival tá balançando. Olha, se não ganhar do Cruzeiro vai ser mandado embora. Aí ligaram pro Osmar Stabile. E aí, presidente, Dorival tá garantido no cargo? E aí o Osmar Stabile respondeu, sim, Dorival está garantido no cargo. O Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol, tá garantido no cargo também. Agora, futebol é resultado. Eu não posso prever o que vai acontecer daqui para frente. Essa foi a resposta do presidente do Corinthians. Então, assim, tá garantido, mas não tá. Tá garantido, pero no mucho. Lembra, antigamente usavam muito o termo, isso caiu meio que em desuso. Quando eu comecei no jornalismo esportivo, o dirigente adorava falar que o técnico estava prestigiado. Estava pressionado, perdendo um clássico, na corda bamba. Aí a gente ouvia no clube, olha, se não ganhar o próximo jogo vai cair. Aí você ia lá perguntar para o dirigente, não tem nada disso não, ele está prestigiado. Quando a gente ouvia isso, na semana seguinte geralmente o treinador caía. E aí a gente concluía que não estava prestigiado coisa nenhuma. Então, pela resposta do próprio Osmar Stabile, garantido coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Vai depender dessa semana, que será duríssima. Em termos de tabela, o Dorival também não deu sorte. Porque quarta-feira é o Cruzeiro, líder do campeonato, melhor time da competição, o mais sólido e mais confiante nesse momento da competição. Depois, no sábado, é o Botafogo no Rio de Janeiro, que vai começando a se acertar nesse trabalho do Ancelotinho. Maravilhoso o apelido, né? Ancelotinho, galera do Fogão mandou bem. É o quinto colocado do campeonato, o jogo é no Rio, onde o Corinthians tem dificuldades históricas contra o Botafogo. Aí, se o Dorival sobreviver a essa jornada dupla e muito difícil dessa semana, na outra quarta-feira tem o Palmeiras na Copa do Brasil. Só isso, só o derby do mata-mata da Copa do Brasil. É uma sequência muito difícil para um time que vem jogando muito mal. E aí é que está o ponto, né, de maior preocupação, porque o Corinthians fez 3 jogos depois dessa volta do Campeonato Brasileiro. E ele foi piorando jogo a jogo. O que angustia o torcedor do Corinthians é que foi uma atuação pior atrás da outra. Quando ele joga contra o Red Bull Bragantino e tem um resultado terrível em casa, ele até tem bons momentos no jogo. Contra o Ceará é um horror. É uma agressão ao futebol. Tanto a atuação do Corinthians quanto a atuação do Ceará. Ganhou do famoso gol cagado. E contra o São Paulo é a pior atuação das 3. É um Corinthians apático, errático, um Corinthians sem força para reagir, um Corinthians com jogadores cometendo erros individuais terríveis. A noite do Félix Torres é uma tragédia. Kaká inseguro, André Ramalho inseguro, o Hugo Souza inseguro, Carrilho não é sombra do que já foi, saindo com bola e tudo pela lateral, errando coisas básicas, Romero com a dificuldade de sempre.
tinha o Garro tentando alguma coisa, tinha lá o Memphis que criou a melhor chance pro Romero no primeiro tempo do jogo e acabou saindo no intervalo, a meu ver, de maneira equivocada na decisão do técnico do Corinthians. Então é isso que preocupa. É muita gente mal, é um time coletivamente piorando e eu continuo achando. Eu tenho a convicção em afirmar isso. Você pode até achar, né, de outra forma, mas eu acho que o trabalho do Dorival, ele piorou o que estava sendo feito pelo Ramon Dias. Porque ele não corrigiu o problema defensivo, no mínimo tá 0-0, né? No mínimo, a defesa continua tão ruim quanto nas mãos do Ramon Dias. Com os zagueiros falhando, nenhum deles inspirando confiança na torcida, continua igual. Só que do meio pra frente piorou, porque o Corinthians atacava melhor com o Ramon Dias. Os jogadores se conectavam, se encontravam. Hoje é um time distante. Os jogadores estão distantes uns dos outros do meio pra frente. Então, pra mim, é uma piora no trabalho. É um trabalho decepcionante. Os números do Dorival, ele tem 52% de aproveitamento. Ele tem 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Nem é, assim, um desastre o aproveitamento do Dorival. Mas é um time que não anda. Agora, claro que a culpa não é só do técnico do Sport Clube Corinthians Paulista. O Corinthians tem problema com salário, problema com premiação, problema político. O próprio Osmar Stabile, que diz que, não sei, né? Não sei do futuro do Dorival, não dá para prever o futuro, se ele está garantido no cargo ou não. Nem ele está, né? A qualquer momento, agosto está chegando, vai ter a assembleia de sócios para definir se o Augusto vai ser afastado definitivamente, se não vai, a gente não sabe. A gente já não sabe mais o que é oposição, o que é situação no Corinthians, tá tudo muito estranho, tá tudo muito estranho. Claro que cai na conta do Dorival. Eu acho o trabalho do Dorival decepcionante, eu acho, mas outros problemas que vão além da capacidade de gestão do Dorival interferem nisso. O Memphis Depay, o jogador mais caro do elenco dele, no dia 9 de julho faltou o treino. Simplesmente faltou e não avisou. Porque o Corinthians não pagou a premiação, ele estava chateado com isso, já tinha mandado 2 notificações extrajudiciais, o cara simplesmente não apareceu para treinar. Isso, um trabalho assim, ele está correndo, ele está sendo desenvolvido em condições normais? Não, claro que não está. Como é que, você acha que não interfere no campo, atraso? Foram perguntar para o Kaká na semana passada. O Kaká falou, então, né? Acaba interferindo, a gente está fazendo o nosso, mas sabe como é. Claro que interfere. Não é que eu acredite que tem jogador do Corinthians de sacanagem fazendo corpo mole porque tem premiação ou salário atrasado, mas o foco do cara, às vezes o foco do cara se perde, às vezes o cara administra mal isso, essa insatisfação. Vide o caso Pedro, né? Estava insatisfeito com a diretoria, passou uma semana inteira, com a cabeça virada, virou fio. Então, é muito difícil a situação do Dorival. Agora, eu acho que o Corinthians se precipitou na demissão do Ramon Dias e acho que, se um dos principais problemas do trabalho do Ramon era a defesa, trazer o Dorival Júnior faz sentido se a lógica era corrigir a zaga. O Dorival Júnior não é um especialista em sistemas defensivos e mais, ele vem de um trabalho na seleção brasileira onde tinha a pior defesa do G6 da eliminatória. Entre as principais seleções da eliminatória, o Brasil tinha a pior defesa com o Dorival. Aí um time que tem uma defesa hoje problemática traz o Dorival. Não tem muita lógica, mas esse mercado não tem lógica. Dorival e Vojvoda falam a mesma língua em termos de filosofia, em termos táticos, em termos de trabalho? Não falam. Mas o Vojvoda está na sombra. O Vojvoda é o fantasma do momento. Vocês duvidam? O Corinthians se saindo mal nessa sequência contra Cruzeiro e Botafogo, Dorival caindo e o Corinthians indo atrás do Vojvoda? Não duvide. Porque ainda se contrata muito assim no Brasil o treinador. Quem está disponível? Quem está no mercado? Quem está dando bobeira? Traz. Mas ele joga totalmente diferente. Não tem problema, traz. O Vasco saiu de Carille para Diniz, gente. Carille, Diniz. O Vasco fez isso. Deu certo? Estamos vendo que não, né? Estamos vendo que não. Então é assim que se contrata. Enquanto o Vojvoda estiver aí, né, pairando no mercado, ele vai assustar, ele vai assombrar muita gente. Treinador que está ali chacoalhando, e o Dorival está chacoalhando. Está nítido nessa fala do Osmar Stabile, está nítido na repercussão do trabalho do Dorival entre a torcida do Corinthians nas redes sociais. Você vai ver aqui nos comentários do vídeo, inclusive, corintianos falando a respeito. É um trabalho, não rolou. Assim, até agora não embalou, não rolou identificação, não rolou sintonia, né, com a arquibancada também. O
O torcedor do Corinthians não tem muita esperança, não deposita muita esperança hoje no trabalho do Dorival. E esse vídeo aqui não é clamor por demissão, pressão por demissão. Eu não trabalho dessa forma, não tenho essa pretensão, mas eu tô aqui há um tempinho nesse negócio chamado futebol e a gente sabe como a banda toca no futebol. E o Dorival, sim, entra nessa semana numa situação muito desconfortável, muito instável do cargo. A ameaça existe e os fatos estão aí e não deixam mentir. O que você pensa? O que vai acontecer com o Dorival essa semana, hein? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa noite para todo mundo. Nos vemos amanhã. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.